Havendo número regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a cartelização na fixação de preços e distribuição de órteses e próteses, inclusive com a criação de artificial direcionamento da demanda e captura dos serviços médicos por interesses privados. Máfia das órteses e próteses no Brasil. Ata. Informo que se encontra à disposição dos senhores parlamentares cópia da ata da 8ª reunião realizada em 29 de abril de 2015. Indago se há necessidade de leitura. Não. Dispensada a leitura da ata, presidente. Por solicitação do deputado André Fufuca, dispenso a leitura da ata. Em discussão a ata, não havendo quem a queira discutir, submeto à votação a respectiva ata. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a ata. Comunico aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. Do deputado Áureo, em que solicita excusa das suas ausências nas reuniões concernentes ao período de 15 de abril a 14 de maio, conforme atestado médico anexo. Do Dr. Ciro Alves de Brito Filho, em que indica o senhor Pedro Ramos, diretor da Abrange, para substituí-lo, tendo em vista a sua relevante participação na condução do assunto por parte dessa associação. Do Dr. Jorge Fontoura Pinheiro Corém de Lima, presidente executivo do HP Vida Assistência Médica Limitada, em que solicita a sua substituição pelo Dr. Pedro Ramos, diretor da Abrange, a qual a HP Vida é associada. E tendo em vista que o senhor Pedro Ramos participará da audiência pública do dia 6, quarta-feira, solicita que esse depoimento ocorra na mesma data, dia 6 de maio. Do Dr. Francisco Balestrin Andrade, presidente do Conselho da Associação Nacional de Hospitais Privados, ANAP, em que confirma a participação na audiência pública a ser realizada no dia 6 de maio, às 14 horas. Do senhor ministro da Saúde, Arthur Quioro, em que solicita prorrogação por igual período para envio das informações requeridas, tendo em vista a complexidade das informações e a necessidade de análise dos dados a ser efetuada pelos técnicos para consolidação. Do Dr. Eudes de Freitas Aquino, diretor-presidente da Unimed Brasil, em que informa que está solicitando às cooperativas da Unimed as informações requeridas. E, por essa razão, solicita um prazo adicional de 15 dias para que se possa obter e encaminhar as referidas informações. Do senhor Antônio Gomes de Farias Neto, diretor de Administração e Finanças do GEAP, em que requer mais 15 dias de prazo para enviar as informações solicitadas, devido à grandiosidade das informações, uma vez que somente no último mês a GEAP realizou cerca de 1.000 leilões de órteses e próteses e materiais especiais. 1.000 leilões de órteses, próteses e materiais especiais. A GEAP. Ordem do dia. A presente ordem do dia destina-se à realização de audiência pública para ouvir o doutor Sérgio, me corrija depois, Schifferdecker, representante do presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Então, convido o doutor Sérgio Schifferdecker para poder já tomar assento aqui à mesa. Do doutor Modesto Serione Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Convido o doutor Modesto Serione Júnior para tomar assento aqui à mesa. E da senhora Andréa Bergamini, enfermeira, consultora e especialista em órteses, próteses e materiais especiais. Eu solicito que ela possa tomar assento na mesa. Peço atenção dos nobres deputados e deputadas para os seguintes procedimentos que nortearão os trabalhos de hoje. A palavra será concedida aos convidados que terão, cada um, prazo de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteados.
Artigo 256, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Concluídas as apresentações, será concedida a palavra ao relator. Em seguida, aos demais deputados, observada a ordem de inscrição, para, no prazo de até 3 minutos cada um, interpelar o expositor. Artigo 256, parágrafo 5º, Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O convidado somente poderá ser interpelado sobre o assunto de sua exposição. Artigo 256, parágrafo 5º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A lista de inscrição para o debate encontra-se à disposição dos senhores deputados na mesa de apoio. É permitida a permuta de inscrição entre os deputados, mas que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão a inscrição. Nós vamos também seguir na mesma direção das reuniões anteriores. Os senhores parlamentares que fizeram interpelação, nós vamos oportunizar a cada 5 participações de deputados a resposta dos convidados a cada 5 participações. E também vamos dispensar a réplica e tréplica. Solicito ainda que a todos os seus deputados e as senhoras deputadas que sejam breves para que todos os inscritos possam usar da palavra. Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao doutor Sérgio Schifferdecker, representante do presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia bucomaxilofacial. O senhor disporá de até 20 minutos. Pode, só pode até, vamos até trocar lá com a nossa... Pode. Onde for melhor a apresentação do senhor. Tá? Não, esse aí não vai dar. Cadê o microfone de mão, por favor? Vamos, Tarcísio. Alô? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estou liberado? Está contando o meu tempo? Ok. O relógio já está marcando aí na Opa, parede. vamos lá. Então, em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, queremos cumprimentar os presentes, cumprimentando o nosso presidente dessa CPI e os demais da mesa, colegas de saúde. E estamos aqui para conceituar algumas situações e esclarecer o que é a cirurgia bucomaxilofacial, o especialista que atua nessa área e qual é o envolvimento que nós temos com órteses, próteses e materiais especiais. Pode passar, por favor? O colégio foi fundado vem então buscar esclarecimentos e auxiliar nos esclarecimentos na busca de um comportamento ético que possa padronizar o tratamento dos nossos pacientes da melhor forma possível dentro das condições que temos no Brasil. Pode passar? O Colégio Brasileiro foi fundado em 70, estabelece a União Associativa de Cirurgiões Bucomaxilofaciais, estamos presentes em mais de 1.200 cidades e estamos com cerca de 2.000 associados no Brasil. Temos no Brasil em torno de 3.500, 3.400 especialistas e desses 3.400, em torno de 2.000 estão afiliados ao colégio. Pode passar. É uma especialidade da odontologia, prerrogativa odontológica, que tem como objetivo o diagnóstico e tratamento cirúrgico de doenças, traumatismos, lesões, afecções congênitas ou adquiridas do aparelho estomatognático ou mastigatório, face, boca e anexos. Pode passar? Rapidamente, uma rápida visão, ninguém quer apresentar casos, só para recordar a todos do que nós fazemos e o que atuamos. Dentes inclusos, fraturas de face, implantes dentários, correção de anomalias faciais, deformidades faciais,
trauma de face, lesões de face. Pode passar? Somos regulamentados pelo Conselho Federal de Odontologia através das diversas resoluções. Não é o momento para isso, apenas apresento que existe efetivamente toda uma legislação do Conselho Federal que nos resguarda e nos garante o atendimento dentro das normas da odontologia. Pode passar? Determinações no capítulo do Conselho da Atividade de Cirurgião Dentista, pode passar. E assim vai. A seção 1 fala da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Próximo. O Conselho Federal também, na resolução do CFO de 99, estabelece as relações medicina e odontologia. Pode passar. O Conselho Federal de Odontologia também estabelece como podemos nos estabelecer no mercado de trabalho e as nossas atuações. Pode passar. O Conselho Federal de Medicina, em 2003, assinou um documento com o Conselho Federal de Odontologia, estabelecendo normativas das áreas de borderline entre a odonto e a medicina, dentro da área maxilofacial. Pode passar. E a Agência Nacional de Saúde também estabelece, numa súmula normativa número 11, de agosto de 2007, também algumas definições da atuação da odontologia, do cirurgião bucomaxilofacial, dentro do sistema de saúde. Pode passar? Temos, então, resumindo, esta área de abrangência, que implica em implantes, enxertos, transplantes, reimplantes, biópsias de lesões orais, cirurgia com finalidade protética para apoio de próteses odontológicas, cirurgia com finalidade ortodôntica para apoio de aparelhos ortodônticos e ortopédicos de face, cirurgia ortognática, que é a deformidade de face, e diagnóstico e tratamento cirúrgico de uma série de lesões benignas e biópsias da face, doenças de articulação, lesões de origem traumática, fraturas, tumores benignos, tumores malignos de cavidade bucal, enfim, todo um processo normatizado de área de abrangência, regulamentado, onde o cirurgião maxilofacial atua muitas vezes com o otorrino, muitas vezes com o neurocirurgião, e outras tantas com o cirurgião plástico. Pode passar? Nós nos formamos a partir, inicialmente, de especialização, cursos de especialização. Temos implantado no Brasil, em diversos pontos, residência de 2 a 3 anos, dependendo do serviço. Também nos pós-graduamos em mestrado, doutorado, e existem serviços espalhados no Brasil que oportunizam estágios dentro dessa área. Pode passar? Novamente, um resumo das áreas de atuação, atuando desde a área clínica cirúrgica até auxiliando em gestão de serviços de saúde, consultoria e desenvolvimento tecnológico de novas técnicas e materiais e equipamentos. Pode passar? Rapidamente trago algumas informações. Somos 230 mil cirurgiões dentistas no Brasil. Lá no meu estado, 13.500 mais ou menos. Especialistas em São Paulo, temos 1.100. No Rio Grande do Sul, 390, em torno de 400. Na minha cidade, 200 e pouco. As cidades mais importantes que têm faculdade de odontologia, 18 em Passo Fundo, 17 em Santa Maria, Pelotas, 28. Isso registrados no Conselho. Existem alguns especialistas que efetivamente fazem a especialidade, pós-graduação, e acabam não registrando esse pós-graduação no Conselho Federal de Odontologia. Pode passar? Temos uma organização mundial, sul-americana e brasileira, que cria uma árvore de decisão científica, e o Colégio Brasileiro está presente, representando o Brasil nessa situação. O Colégio Brasileiro apresenta um congresso de 2 em 2 anos e está dividido no Brasil em capítulos, em áreas de gestão. Alguns estados do Norte e Nordeste, que existem menos cirurgiões bucofaciais disponíveis, estão agrupados em um capítulo só. Então, somos 18 capítulos no Brasil. A IAOMS é a International Association of Maxillofacial Surgery. A ALACIVO é a Associação Latino-Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial. E o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. Existe também
no Brasil, uma sociedade de menor porte, mais limitada a São Paulo, que também agrega a parte científica da cirurgia bucofacial. Pode passar? Então, a International no primeiro logo, no logo central, a Associação Latino-Americana, no logo embaixo o colégio, com o capítulo do Rio Grande do Sul, da qual eu pertenço. Pode passar? O colégio, a Associação Internacional, a International, apresenta de 2 em 2 anos um congresso mundial. O último, em 2013, foi em Barcelona, Melbourne agora em 2015, em outubro. Pode passar? Apresenta uma revista mundial de difusão científica, tanto publicada como em site. Pode passar? A latino-americana, da mesma forma, se organiza e apresenta também, pode passar, congressos de 3 em 3 anos. O último foi agora em Lima, em 2015, alguns meses, semanas atrás. Pode passar. E o colégio é a nossa instituição maior da especialidade no Brasil. Pode passar. Apresenta no seu site todas essas informações que eu estou passando para vocês. É muito fácil de encontrar. E temos um trabalho continuado com a Rede Globo sobre difusão da especialidade e, efetivamente, a colaboração com a comunidade do conhecimento das patologias e aonde encontrar tratamento. Pode passar? Vocês encontrarão também no site os trabalhos de aperfeiçoamento profissional. Pode passar. Os encontros educacionais feitos em regiões e em cidades espalhadas pelo Brasil, promulgada pelo próprio colégio, dirigido pela própria região central. Pode passar. A revista científica que nós publicamos. Pode passar. E temos, de 2 em 2 anos, um grande congresso nacional. O próximo será agora, em agosto, em Salvador. Pode passar. Esse é o nosso endereço. E os telefones de contato, se assim necessitarem. Existe ali secretaria@bucomaxilo.org.br, é o e-mail institucional. Pode passar? Pois foi exatamente num congresso desses anual, de 2 em 2 anos, de 2013, que o Colégio Brasileiro sentiu a primeira necessidade de pautar o assunto que está em debate nessa CPI e abordar o tema, incluindo, pode passar, no próprio programa oficial, dirigido pelo presidente da época, Dr. Nicolas Omzi, racionalização do uso de OPME em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, e foi uma sessão fechada exclusivamente aos membros do Colégio Brasileiro. Já em 2013, tínhamos esta sensação de que precisaria se trabalhar com os especialistas sobre esse assunto. Pode passar? Em 2014, no COPAC, o Congresso Paulista, que é um congresso de extrema importância também na especialidade, que acontece também de 2 anos intercalado com o nacional, em Campinas, se votou, pode passar, por favor, se votou em Assembleia Geral a formação de uma Câmara Técnica de protocolos e recomendações sobre procedimentos do uso de próteses, órteses, materiais especiais e sínteses em cirurgia bucomaxilofacial do próprio colégio. Foram profissionais indicados pela diretoria e pela Assembleia, que, através das suas experiências e técnicas, são recomendados pelo país todo e que, através também de ampla discussão, proporá, no final desse trabalho, recomendações e protocolos em procedimentos bucofaciais no uso dessas próteses, órteses, materiais especiais e síntese. Isso foi instituído a partir de 2015, janeiro de 2015, começamos a trabalhar como uma comissão, como uma Câmara Técnica propriamente dita, da qual eu sou presidente. Pode passar? E por isso estou aqui representando o colégio. São membros atuantes da especialidade, com confiança científica dos próprios membros do colégio. É uma comissão, uma Câmara Técnica permanente, estabelece uma relação apolítica dentro da instituição, tem liberdade científica, não está atrelado a nenhum dogma
da própria presidência do colégio. Ela organiza conhecimentos, está organizando conhecimentos, considera os limites nacionais tecnológicos e tem decisões factíveis e realistas como proposta. Não são mirabolantes ou milagrosas. Pode passar? A primeira ação dessa Câmara Técnica foi a contratação de uma empresa chamada, coincidentemente, Evidências de Campinas, que fez um treinamento e de imersão aos membros dessa Câmara Técnica, equalizando conceitos dentro da área metodológica e dentro do que conhecemos como medicina e odontologia baseada em evidências, para que esses relatórios e essas recomendações estejam dentro de uma metodologia aceitável internacionalmente no âmbito científico. Foram feitas e estão sendo realizadas diversas reuniões preparatórias, foram encaminhados já os pontos críticos e os questionamentos, e estamos na listagem e definição dessas recomendações que estão sendo, pode passar o próximo, por gentileza, abordados em 5 grandes temas. Cirurgia ortognática, cirurgias e tratamentos de articulação temporomandibular, cirurgia oral, cirurgia da reconstrução da face e cirurgia traumatológica ou cirurgia do trauma de face. Pode passar? Usamos alguns conceitos que eu divido rapidamente por aqui. A doutora Andréa tem muito mais capacidade de fazer todo esse resumo, mas usamos esses conceitos entre nós. Pode passar? Órtese, apoio dispositivo externo aplicado ao corpo para modificar aspectos funcionais e estruturais do sistema neuromúsculo-esquelético por obtenção de alguma vantagem mecânica ortopédica. Pode passar? Próteses, componente artificial ou aparelho que restitui funções orgânicas, exigindo uma intervenção cirúrgica normalmente, e que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos sequelados por substituição de órgãos ou perdas ou amputações traumáticas ou não. Pode passar? Materiais especiais que são utilizados para diagnóstico e tratamento e são de uso específico em determinados eventos. Pode passar? E síntese são dispositivos implantados através de procedimentos cirúrgicos, normalmente também, usados para aproximar estruturas orgânicas, ósseas ou teciduais. Pode passar. Então, exemplificando, para que todos nós possamos entender. O aparelho dentário ortodôntico é uma órtese, pois corrige a deformidade de arcada. Já a dentadura ou um implante dentário é uma prótese, porque substitui um dente. Deixando bem simplificado e bem claro o conhecimento. A placa e o parafuso que reduz e fixa uma fratura é um material de síntese. O indutor de neoformação óssea é um material especial que às vezes é colocado dentro dessa própria fratura. Pode passar? Nós trabalhamos então com o que deste OPMS? Placas e parafusos. A bucofacial normalmente trabalha com esses sistemas de 1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 2.7. Os sistemas de osteossíntese são regidos pela dimensão do diâmetro do parafuso. Então, aqueles sistemas nada mais são do que sistemas de parafuso com 1 milímetro de diâmetro, com 1,5 de diâmetro, com 2 milímetros, enfim. Trabalhamos com implantes dentários, trabalhamos com próteses totais de articulação temporomandibular, trabalhamos com substitutos ósseos, colas e agregadores, serras, brocas e outros materiais especiais que são solicitados durante as cirurgias. Pode passar? Atuamos normalmente indicando formalmente como cirurgião bucomaxilofacial o tratamento cirúrgico. Também podemos atuar como autorizadores nas operadoras ou como segunda opinião, muitas vezes, destas operadoras. E num terceiro foco, trabalhamos como assessoria de técnica de desenvolvimento em fábricas. Pode passar? Estamos na nossa Câmara Técnica, de janeiro a agosto de 2015, na primeira fase. A segunda fase acontecerá no ano que vem, até julho de 2016. Tínhamos a pretensão de apresentar em Salvador já resultados sobre essa Câmara Técnica, e por isso que dividimos, pode passar, em 2 grandes momentos. O nosso cronograma é o escopo com seus conceitos, levantamento dos pontos críticos já foram realizados. Aí estamos agora na formatação científica dessas definições com esta empresa em São Paulo de Campinas, da qual temos nos reunido periodicamente. Vai haver a validação através de uma pesquisa para os próprios associados
na primeira quinzena até o final de julho. Haverá uma análise crítica, uma consultoria pública de especialistas no site e depois a apresentação em Salvador numa sessão plenária. A segunda etapa fará a mesma coisa diante de outros assuntos e a versão final será divulgada e disponibilizada no site para quem quiser observar. Pode passar? Então, a Câmara Técnica colocará à disposição escopos, conceitos e protocolos e recomendações em cima desses 5 grandes guarda-chuvas que incluem a maioria dos procedimentos de cirurgia bucomaxilofacial. Pode passar? O Colégio Brasileiro, né, a presença dessa CPI, aproveita para esclarecer, por gentileza. Próximo. Esteve presente no nosso site durante diversas semanas, logo após a apresentação no Fantástico, de uma programação que denunciava todo um problema com órteses e próteses. O Colégio colocou exatamente essa nota de esclarecimento e repúdio, em que estabelece a sua posição, lamentando os fatos dessa natureza, defendendo que as denúncias devem ser investigadas por órgãos competentes. E fica completamente aberto a toda e qualquer investigação ética dentro desse processo. Pode colocar, por favor, o próximo. Através da diretoria que eu represento, também afirma que não tem e não tinha nenhuma denúncia ou registro formal sobre o uso indevido de órteses, próteses ou materiais especiais por algum de seus associados, que demandem outros encaminhamentos, senão os que estão sendo realizados, que é a indução, a colocação da disposição dessas recomendações e dos protocolos através da Câmara Técnica. Pode passar? Segundo, compromete-se em apurar qualquer denúncia criteriosa e puni-las de acordo com o nosso estatuto sob os rigores da lei, esclarecendo que, sendo um órgão de especialidade, o Conselho Federal de Odontologia com certeza, o órgão máximo que estabelece a análise e os ritos de encaminhamentos quando há necessidade de punições. Então, o Colégio se compromete também, quando assim entender pertinente, proceder o encaminhamento à devida autarquia, Conselho Federal de Odontologia, para consideração em ritos processuais previstos no Código de Ética. Pode passar? Também o Colégio, vindo aqui, está alinhado com o processo de ajuste de conduta desde 2013, quando iniciou com fóruns de discussão sobre o tema, o uso racional de material de fixação, no nosso congresso no Rio de Janeiro, no COBRAC de 2013, incluindo na grade principal este assunto. Também o assunto foi abordado no Congresso Paulista em 2014, onde foi aprovado em Assembleia Geral a recomendação e a realização da Câmara Técnica, que foi aberto a partir de janeiro de 2014. Pode passar? O Colégio Brasileiro também, através da sua presidência e da presidência da Câmara Técnica, é signatário, ou será signatário, de todo e qualquer documento público que proteja o exercício da nossa profissão, que, acima de tudo, preserve a ética, a dignidade e a qualidade de atendimento e tenha como benefício maior, compromisso formal, os nossos pacientes, razão da nossa existência como especialistas em cirurgiões bucofaciais, inclusos no setor de saúde. Pode passar? Vem aqui também propor que seja construída uma legislação que regule a relação entre indústria, comércio, operadoras de sistema e profissionais de saúde, pois a educação médica continuada e o desenvolvimento das técnicas e tecnologias é fruto dessa relação. Não há como essa relação ser negada, essa relação existe. O que nós precisamos é critérios claros, éticos e proativos em todo o nosso país e em todos os cantos das cidades e das fábricas e distribuidoras e hospitais que estejam discutindo com entidades representativas e esferas de decisão. Pode passar? Tempo esgotado. Estou terminando. Okay. Estou já terminando. E registra, finalmente, que esta recomendação e protocolos, através dessa Câmara Técnica Permanente, como política associativa dentro das organizações semelhantes ao Colégio, além de ser pioneira, vem abordar preventivamente o assunto das próteses desde 2013. Pode passar? Estas recomendações ficarão à disposição de todos os setores necessários, operadoras que terão
base e para critérios de decisão, profissionais que estarão embasados na sua indicação, fábricas que poderão estabelecer melhor as produções e o desenvolvimento dessa tecnologia, e, enfim, aqueles que quiserem questionar essas indicações e as suas recomendações. Agradeço a oportunidade, coloco o colégio à disposição de qualquer novo esclarecimento. De novo, repito o telefone e o e-mail do colégio, secretaria@bucmaxilo.org.br, e o meu próprio em Porto Alegre, Schifferdecker, esse palavrãozinho chato de escrever, mas muito fácil de pronunciar, Schifferdecker. É um telhador de lousa da antiga Alemanha. Na antiga Alemanha faziam telhados com pedras e esse cara que botava as pedras era o Schifferdecker. Em Porto Alegre, à disposição sempre com vocês como presidente permanente da Câmara Técnica. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Sérgio Schifferdecker pela participação e concedo a palavra ao senhor Dr. Modesto Serione Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O senhor disporá de até 20 minutos. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Modesto Serione Júnior. Eu sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu sou de São Paulo, fui empossado em setembro e teremos um mandato até 2016. Eu cumprimento inicialmente ao presidente Geraldo Rezende, deputado médico, e ao deputado André Fukuka, também médico, e ao cumprimentar Suas Excelências, eu cumprimento também todos os demais parlamentares aqui presentes. Cumprimento os colegas componentes da mesa, as senhoras e os senhores que aqui estão. Sociedade Brasileira de Neurocirurgia foi fundada em 1957 e é ativa sem interrupções até hoje. Por favor. Não é uma sociedade que tenha atividade assistencial, mas ela tem atividade na formação do especialista. Aquele médico que depois de cumprir 6 anos de escola de medicina, resolve se especializar em neurocirurgia, para tratar cirurgicamente as doenças da cabeça e da coluna vertebral, dos nervos periféricos e das anomalias congênitas nas crianças que nascem com esses problemas. Então, o foco da neurocirurgia é promover o progresso, representar a especialidade no estrangeiro e cuidar da qualificação dos cursos e da formação do especialista. Nosso estatuto tem alguns artigos que eu trouxe para cá. Os cargos eletivos são exercidos de forma gratuita e nenhum de nós, diretores da sociedade, temos qualquer remuneração pelo trabalho que nós desenvolvemos. Eu tenho aqui comigo hoje Dr. Cid Célio Carvalhais, amigo de muitos, conhecido de muitos aqui dessa casa, que já foi presidente dessa sociedade e que hoje está me dando a honra da participação nesta reunião da CPI. Há punições aos membros que infringirem o Código de Ética e aos membros que não tiverem um comportamento idôneo de acordo com aquilo que a sociedade deles espera. Mas as ações da sociedade se focam no ensino. Então nós temos atualmente 535 médicos em formação fazendo sua residência médica em todo o Brasil. E é nessa formação desses médicos que foca todo o trabalho da nossa sociedade. Depois que eles fazem 5 anos de especialidade, se eles quiserem se tornar especialistas, eles têm que fazer um título, que é o título
para aqui a prova de especialista para obter o título de especialista em neurocirurgia. E depois que eles recebem esse título, eles passam a ser associados. E nós temos hoje 2.137 especialistas em cirurgia no Brasil. Contudo, nós temos igual número, cerca de 2.000 outros colegas que atuam em neurocirurgia, sem poder ter o título de especialista. Também a nossa sociedade estimula a educação continuada, estimula as atividades de pesquisa, a divulgação de novas tecnologias e avanços na nossa área e promove e elabora diretrizes para orientar os procedimentos neurocirúrgicos já desde 2011, junto com a Associação Médica Brasileira e com o Conselho Federal de Medicina. Para que isso ocorra, nós temos algumas comissões. Temos uma comissão de ensino que cuida da excelência, da qualidade da residência e da parte científica dos eventos. E graças a esta excelência, nos últimos anos, nós fizemos um convênio com o MEC, e o MEC passou a utilizar critérios da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia como qualificação das suas próprias residências, em conjunto conosco e, algumas vezes, por conta própria do MEC. A comissão de credenciamento visita, avalia os hospitais e as escolas médicas que formam esses residentes. E a comissão de aperfeiçoamento coordena a prova do título de especialista. Por favor. Portanto, atualmente, a nossa sociedade, além de promover congressos e eventos científicos da mais alta qualidade, desponta no cenário mundial como uma das mais destacadas sociedades de neurocirurgia. E a World Federation nos considera a quarta sociedade em importância no mundo, não só em número de especialistas, como também pela qualidade da sua formação. Próximo. Temos para cuidar do exercício profissional 2 comissões. A própria de exercício profissional e a comissão de ética. A comissão de exercício profissional empenha-se na melhoria das condições de trabalho e na remuneração digna dos neurocirurgiões. E atua, desde que ela foi criada há muitas diretorias atrás, na intermediação, junto aos Conselhos Regionais de Medicina e ao Conselho Federal de Medicina, na defesa dos seus associados. Como somos uma deferência da Associação Médica Brasileira, a nossa associação sempre teve laços estreitados com as entidades de cunho nacional, com a FENAM, com a MB e com o CFM. E sempre respeitamos essa hierarquia que tem que existir entre nós. Próximo. A comissão de ética, ela tem algumas assertivas. Por exemplo, redirecionar pacientes, forçar uma segunda opinião, intervir ou modificar condutas propostas pelo médico assistente, podem constituir transgressões ao Código de Ética. E essas devem ser denunciadas ao Conselho Regional de Medicina, sendo que a nossa sociedade pode intermediar isso daí. Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, através da Comissão de Ética, apoiará todas as denúncias objetivamente encaminhadas. O que é uma denúncia objetivamente encaminhada? É aquela onde existe a descrição do caso, a comprovação do desvio, o nome do médico envolvido e a anuência do paciente para que seu nome possa ser usado. Com isso, nós formalizamos uma denúncia e aí subscrevemos em nome da sociedade e acionamos os órgãos competentes para fazer o julgamento. Apoiamos esta resolução do CFM,
de 2010, que fala sobre o implante de materiais, e também a resolução 1804 de 2006, que fala ali a respeito de conflitos de interesse. Então, nós sempre defendemos que não devemos participar de nenhuma atividade onde fique claro a existência de conflitos de interesse, mesmo nas atividades didáticas. Próximo. Nós temos um site, e neste site nós fazemos questão de demonstrar a parceria que nós temos com as nossas entidades maiores. Próximo. Aqui tem a resolução do CREMESP deste ano sobre órteses e próteses, que está no nosso site desde o dia que nos foi apresentada esta resolução. Próximo. Também o manifesto do CFM, distribuído para todos os nossos associados, demonstrando que nós, SBN, estamos convergentes com as ideias e as proposições do Conselho Federal. Uma nova nota do CFM. Próximo. E aqui a nossa parceria com a AMB. Eu tenho uma satisfação muito grande de pertencer, desde a semana passada, do Conselho Deliberativo da AMB. O nome da nossa sociedade, pela primeira vez, foi votado para o Conselho Deliberativo daquela entidade. Próximo. O apoio à AMB, então, é irrestrito. No dia 12 de janeiro, depois que saiu o motivo dessa CPI, as denúncias na imprensa, nós nos reuníamos lá com o pessoal da AMB, o nosso presidente Florentino Cardoso, e subscrevemos esta nota que foi publicada para toda a imprensa. Próximo. Temos um programa de Fale Conosco. E esse Fale Conosco é aberto ao público em geral. Eu posso telefonar, eu posso mandar e-mail, eu posso escrever ali a minha mensagem. E esse Fale Conosco é permitido a que qualquer pessoa faça denúncias formais ou informais à nossa sociedade. Em relação ao que hoje estamos aqui conversando, a sociedade não recebeu nenhuma denúncia formal, nem dos seus associados e nem através do site pelo Fale Conosco. Próximo. Estamos fazendo as diretrizes, junto com a AMB e junto com o CFM. E nessas diretrizes, próximo, nós temos uma diretoria de diretrizes. E algumas delas já estão prontas e algumas delas já estão publicadas. Próximo. Com a industrialização da medicina e as inegáveis mudanças no pagamento de honorários médicos, a percepção de que não haveria uma sustentação do sistema de saúde tem sido frequentemente constatada. As diretrizes brotam como balizadores de uma boa prática médica. A adequação à prática determina que as diretrizes tenham base científica e assim sejam feitas por médicos envolvidos na problemática, para qualificar ainda mais o seu trabalho e possibilitar que seus componentes atuem nesse processo. Vamos em frente? Aí está uma das nossas diretrizes. Doenças degenerativas, tratamento cirúrgico da espondilolistese. Mais um. Outra diretriz feita em conjunto com a SBOT. Hérnia de disco lombar no adulto, tratamento cirúrgico. Então, são preceitos em que nós, entre aspas, ensinamos e atualizamos os nossos associados com aquilo que é evidência na medicina moderna. Então, evidências de procedimentos. Óbvio que para fazer diretrizes demora, porque quando nós estamos terminando a fase das diretrizes, surgem novas tecnologias, surgem novos procedimentos, tem que ser feita uma nova análise,
Então, as diretrizes, uma vez prontas, têm que ser continuadamente atualizadas. Temos uma revista. Aliás, nós temos duas revistas. Uma que é meramente científica e outra que é feita para conversar com os associados, que é a SBN hoje. Também dispomos de um acesso ao portal do CAPES e os nossos associados podem frequentar 36 mil periódicos disponíveis pelo CAPES. Quando nós olhamos o número de março, próximo, esta revista que está publicada por meio eletrônico e por meio físico, por favor, mostra que a nossa diretoria de ética e defesa profissional fez um artigo, destaca ali em branco esse texto. O papel da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é não se intimidar com a divulgação das denúncias, pois o conflito de interesse é vigorosamente repudiado pela nossa entidade. Acreditamos que no momento atual há necessidade de participarmos como sociedade ativamente de câmaras como esta. Nos colocamos à disposição dos senhores parlamentares, nos colocamos à disposição de quaisquer instâncias de apuração política, jurídica, para que possamos estar presentes, auxiliando, opinando, dando sugestões naquilo que for de nossa competência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Modesto Serione Júnior. Foi até econômico, você usou somente 16 minutos do seu tempo. Eu convido agora e concedo a palavra à senhora Andréia Bergamini, enfermeira, consultora e especialista em órteses, próteses e materiais especiais, para fazer sua exposição. A senhora disporá de até 20 minutos. Boa tarde a todos, obrigado. Quero cumprimentar ao presidente, o deputado Geraldo Rezende, ao relator, o deputado André Fufuca, pela oportunidade de estar aqui. A apresentação que eu trouxe para os senhores é uma apresentação técnica, até coloquei o título, falando que são considerações técnicas e científicas que eu vou fazer aqui, no sentido para entender um pouquinho esse mercado e algumas sugestões que a gente não pode deixar de trabalhar quando a gente fala em órtese e prótese. Eu atuo nessa área há quase 9 anos, eu só estudo a PME, e a gente sabe quantas dificuldades tem pela peculiaridade que existe do próprio material. Pode passar? Alguns cenários, né? Nós temos vários cenários que acontecem hoje no contexto do Brasil. Um que eu estou demonstrando aqui é quando o cirurgião, o foco é todo no cirurgião. Em que sentido? Ele vai determinar o material, ele vai estar determinando para o hospital que ele vai ser utilizado, e, em último, vai o pagador, pode ser o Ministério da Saúde, pode ser a operadora, e não teve o foco em si, em todos os que estão envolvidos nesse contexto. Com isso, próximo, por favor. Alguns resultados que podem ocorrer quando temos esse cenário. Nós temos alto custo do material, porque não há tempo de fazer essa análise. A ausência de protocolos foi colocado muito bem anteriormente pelas sociedades, que existem protocolos e que está se trabalhando nisso, e nesse cenário que eu mostrei não teria como fazer isso. Não há interação entre os agentes envolvidos, e é importante que essa interação ocorra, e o foco acaba se tornando comercial e não técnico. Próximo. Aqui já é um cenário um pouco diferente, onde os acordos comerciais eles vão acontecer envolvendo operadoras, hospitais, fornecedores, mas, mais uma vez, o foco ele acaba não sendo o cliente total. Com isso, pode passar. Os resultados podem ser uma insatisfação médica, porque ele pode considerar que não foi atendido os requisitos técnicos para ele fazer o teu procedimento, a tua cirurgia, a restrição de alguns fornecedores, o fluxo pode se tornar lento, pode acarretar o não pagamento, e o foco acaba sendo no custo. Próximo, por favor. Aqui não, aqui seria um foco no compartilhamento, que também já está sendo sido colocado aqui, que é focar no paciente, na qualidade da assistência, no consumidor, que pode ser qualquer um dos nós que estamos sentados aqui nesse momento, em que cada um vai trabalhar dentro da sua atividade fim.
O médico vai receber pela tua atividade fim, o hospital pelo serviço que é prestado, a operadora ou o Ministério da Saúde vai pagar pelo preço justo, correto, e o fornecedor precisa ter lucro dentro de um lucro viável para poder crescer, trazer qualidade no atendimento. Porque, nesse momento, todos estão focados na qualidade do paciente. Próximo, por favor. Com isso, a satisfação médica é possível, há uma confiança de quem está comprando e de quem está vendendo, porque eu estou pagando pelo um preço correto, que é a dúvida de todos nós aqui. O fluxo operacional ele se torna eficiente, o risco de não pagamento diminui, e assim acontece a avaliação custo-benefício. O critério ele passa a ser técnico, o paciente em primeiro lugar, o consumidor em primeiro lugar. Próximo. E algumas ações são importantes antes da precificação. A gente está escutando muito, vamos precificar o PME. Claro, a precificação ela não tem que ser feita. Vamos pegar o exemplo que foi feito pela tabela da CEMED. Nós temos lá o medicamento que tem um princípio ativo, eu consigo comparar Coca-Cola com Coca-Cola. Quando a gente fala de OPME, a gente precisa recomeçar como está sendo feita essa inclusão de tecnologia dentro do Brasil, porque existem várias questões que precisam ser vistas antes de se precificar, para que a gente não cometa alguns erros. Na própria tabela CEMED, existem alguns preços de fábrica que você consegue comprar com 70%, 80% de desconto no preço de fábrica. Então, por isso que algo tem que ser muito criterioso. Pode passar? Primeiro, como está sendo incorporadas as tecnologias no Brasil? A gente sabe que as tecnologias elas são muito rápidas dentro da medicina, mas aqui um estudo da JAMA mostrando que o quanto que se desperdiça investimento de tecnologia, quer dizer, de 1 a 2 trilhões de dólares. Muitas dessas tecnologias elas não trazem segurança, não trazem efetividade, elas só trazem custo, mas elas não vão trazer nenhum benefício para o paciente, que é o que todos querem, para a população em si. Pode passar? Com isso, a necessidade dessa análise técnica do OPME. Em que sentido? Lembrando da atividade clínica, dessa gestão da atividade clínica, da gestão de tecnologia. Não podemos deixar de falar em medicina baseada em evidência, economia em saúde, porque a gente tem que trazer uma tecnologia que traga benefício, mas dentro de um custo viável, que realmente possa agregar valor, tanto de uma forma que o paciente possa se beneficiar, e avaliação de tecnologia em saúde. Próximo. Para que isso? Ajuda a trazer qualidade na assistência e ajudar o médico, o profissional, na sua tomada de decisão. Próximo, por favor. Bom, a análise do mercado já foi feita, por isso essa CPI está acontecendo, dessas disparidades que existem no mercado, que todos já têm seu conhecimento. Próximo. Uma outra questão é o fornecedor, a análise técnica do fornecedor. No Brasil, nós temos vários fornecedores, e muitos fornecedores que são grupos econômicos, o mesmo grupo econômico. Eu costumo brincar, às vezes, que pega um fornecedor igual balaio de siri, vem o outro, na verdade é o mesmo grupo econômico. E muitas vezes esse fornecedor, ele não tem uma logística adequada, ele não tem um estoque adequado, ele não está cumprindo uma legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC 16. Então, esse material ele acaba não chegando com qualidade e com custo elevado e sem garantia de qualidade e benefício para o nosso cliente. Pode passar? E aqui vem uma das questões que a gente precisa trabalhar. Vamos pegar um exemplo. O stent coronário expansivo por balão elidor de drogas, que é o stent farmacológico, como é mais conhecido. Cada marca, cada fabricante, ele vai ter um nome na Anvisa, um nome comercial, e isso dificulta muito até para a tomada de decisão, para fazer o comparativo técnico. Dependendo da especialidade, muitas vezes, até na hora de fazer a solicitação médica, ele tem dificuldade porque o nome, a quantidade de nomes que tem na Anvisa, nomes completamente diferentes do que ele quer dizer, que é um stent coronário expansível por balão eluidor de drogas. Com isso, a variação de valores pode chegar de R$4.000 a R$18.000, R$19.000. Eu trouxe o stent para mostrar para os senhores. Eu vou abrir, vou pedir se alguém puder estar passando. Esse stent coronário, se a gente pegar várias marcas e colocar um do outro, esse stent, claro, ele vai ter diferença na geografia, algumas coisas que vai acabar modificando um pouquinho alguma descrição. Mas o que precisa ser feito, e quem pode fazer isso é a Agência Nacional, é a Anvisa, mostrando que eu estou comparando os mesmos stents. O próximo, por favor.
Da mesma forma, o estente periférico autoexpansivo e nitinol. Esse é um nome genérico, um nome, uma descrição técnica. Mas eu tenho vários nomes comerciais na Anvisa. Eu tenho mais de 40 estentes, que são estentes periférico autoexpansivo e nitinol, mas cada um tem um nome e tem uma descrição diferente, que isso também dificulta até na tomada de decisão. Porque o fornecedor, o papel dele é qual? De chegar, apresentar o produto para o médico, dizer que o produto dele é excelente, que vai dar tudo certo, vai ficar tudo maravilhoso. É um papel do fornecedor, só que a gente precisa dessa comparação para que evite qualquer tipo de viés e que realmente o critério seja técnico. Eu trouxe, por coincidência, hoje, eu recebi uma liminar para analisar, porque eu faço análise técnica, em que foi solicitado 25 stents periféricos no mesmo paciente. 25 stents periféricos. Já foi feito o procedimento, eu ainda não li tudo para saber exatamente o que aconteceu. Eu fico imaginando como colocar 25 stents no mesmo paciente. Então, são esses stents aqui. Tem diferentes tamanhos. E o preço, 25 stents. Na verdade, assim, era um caso como uma hipertensão intracraniana que estava diagnosticado. Foi um procedimento, eu não sei exatamente qual foi o procedimento, porque eu não li tudo, mas 25 stents, R$200 mil, mais ou menos, que foi o orçamento. Na verdade, esse stent ele pode variar de R$2 mil o preço, podendo chegar a R$20 mil, vai dependendo da marca, da situação. Próximo, por favor. Esse é um outro exemplo, que é um dispositivo intersomático para a coluna lombar. Esse aqui é um exemplo. Nós temos vários nomes, novamente, dentro da própria Anvisa, que vai diferenciar. Com isso, o preço pode variar de R$ 1.200 a R$30 mil. Eu trouxe eles também. Existem duas matérias-primas, que é em PIC ou titânio. O PIC é um policetil cetona, que é o único fornecedor no mundo dessa matéria-prima, tanto para o nacional importado. Então, essa variação de valores, que é utilizado no caso de artrodese e que há uma degeneração de disco. Próximo. Esse foi um trabalho que a Anvisa fez, comparando as próteses de quadril e joelho. E ela colocou o seguinte, foi uma amostra de 500 pacientes em cada tipo de prótese, e mostrou que tanto a prótese nacional quanto a importada, ela tem problemas. Nenhuma delas é perfeita. Só que a realidade do mercado mostra que há-se uma tendência à só utilização de uma determinada prótese. E quando a gente vai para o registro da Anvisa, nós temos inúmeras próteses registradas. E, além disso, ainda tem mais um caso. Existem algumas empresas americanas ou outras multinacionais que não estão no Brasil, não tem uma representatividade no Brasil. Então, se eu abro uma empresa, eu vou lá nos Estados Unidos e eu começo a importar determinada prótese. Mas eu quero atender a região centro-oeste, por exemplo. E aí eu vou ter um registro de Anvisa para aquilo. Uma outra empresa que atendeu o Sul, vai lá e importa em outro registro. Então, eu tenho o mesmo material, mesmo fabricante, mesma referência, com vários registros da Anvisa. Aí eu pergunto, se tem um problema com esse material, quem que vai responder por isso se a gente tem vários donos do mesmo produto, várias pessoas responsáveis, o mesmo registro? A dificuldade técnica se torna ainda maior. Pode passar? Pode passar? Aqui é um exemplo de uma prótese, que é como que funciona a cadeia produtiva. Pode passar? O preço, pode ir passando até terminar esses slides. O preço de venda, ele tem, do fabricante, ele sai com determinado custo, esse é um exemplo real, pode passar. E aí vai ter despesas, impostos, link, e o preço pode variar de R$5 mil, aqui é um exemplo de uma prótese de quadril, chegando a R$150 mil para o pagador final. Pode passar? Chegando a uma diferença de 3.000%. Isso é uma realidade de mercado, isso acontece. E muitas questões é justamente pela própria descrição do produto que faz com que tanto o Ministério da Saúde quanto a operadora ela fique engessada. Eu não tenho como liberar outro, porque a operadora dizer que o produto é igual, ou o Ministério da Saúde é uma coisa, sem ter um argumento técnico e um comparativo técnico, fica muito diferente. Pode passar? Mais uma vez. Algumas sugestões. Pode passar. Bom, primeiro, a gente tem que pensar, hoje está acontecendo uma CPI. Mas, o que a gente já escuta? Tudo bem, vai acontecer a CPI, vamos trazer soluções e tudo. Só que o OPME, ele vai estar sempre mudando, vai estar sempre chegando coisa nova. Então, existe a necessidade de um grupo permanente de avaliação de OPME. Qual é o critério de incorporação de tecnologia de OPME no Brasil? Tem produtos que chegam no Brasil com um custo muito maior do que é comercializado em outros países. Então, qual é o benefício que ele vai trazer para o paciente? Se ele vai trazer só custo, ele não vai trazer qualidade, ele não vai trazer solução, efetividade, segurança. Então, é algo que a gente precisa ver. A Anvisa, ela precisa
o mais urgente possível fazer essa unificação de nomenclatura. Não é impossível fazer isso, é totalmente possível. Muitas operadoras já fazem isso e não tem problemas lá na ponta. Então, é algo que tem que sentar, estudar, tornar o processo transparente desde o momento que entra a solicitação do produto da Anvisa para registro, para que fique bem claro, tanto para o profissional médico, para ele poder saber escolher um produto adequado, e principalmente para o consumidor, para saber o que ele está sendo utilizado nele. Publicizar a margem praticada, o preço FOB versus o preço praticado, a criação de um portal de OPME que tem um banco de dados tanto da Anvisa quanto da ANS, isso é muito importante, para isso vai ter que ter uma solução de TI. Parceria público-privada, porque o problema que tem na área privada tem na área pública, não é diferente. E todos nós já sabemos disso. A Anvisa, ela começou um trabalho muito interessante. Gostaria, silêncio aqui, para a gente ouvir. Tem conversas paralelas que estão prejudicando a apresentação da nossa convidada. Obrigada. Em relação à Anvisa, ela começou um trabalho muito interessante na regulação econômica. Ela começou a publicar alguns preços do mesmo material em outros países. Claro que não é só a Anvisa, poderia estar entrando o Ministério da Fazenda, outros órgãos que os senhores acharem que é importante para estar fazendo essa regulação econômica de uma forma extremamente criteriosa. O ATS, né, o Conitec, que ele poderia estar ajudando, que é o órgão do Ministério da Saúde, que poderia estar ajudando no registro do produto, para ver se realmente aquele produto deve ou não ser incorporado, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar, e aí o Ministério da Saúde tem um papel fundamental nisso. E a cadeia de distribuição, algumas ações que o CAD poderia estar fazendo. Em que sentido? Hoje, como funciona? Se eu tenho um produto, um fornecedor que atende Brasília, e o preço de Brasília está muito acima do que em São Paulo, eu não posso pedir o produto em São Paulo. Porque senão esse fornecedor ele é multado, ele só pode atuar em Brasília. Ele não vai me vender e ele não vai permitir que eu utilize, porque isso eu estou impedindo a concorrência, eu estou deixando de comprar o mesmo produto por um preço menor. Então isso é algo que todo mundo sabe, são contratos, isso já existe. Cartas de exclusividades por área de ação, que são feitas principalmente pelas multinacionais e por importadores. Por que eu não posso comprar mais barato? Se eu tenho numa outra região com uma diferença de 1000%, 200%, o que for, por que não, se eu vou estar dando o mesmo produto que o médico precisa utilizar para aquele paciente? Próximo. Mais um. O Ministério da Saúde pode estar muito ajudando com essas diretrizes e protocolos muito bem colocadas. Claro que as sociedades médicas elas têm que estar totalmente envolvidas nessa homologação dos protocolos clínicos. Com isso, vai dar um norte para o próprio médico e para o próprio paciente da equação do seu tratamento. O Ministério Público, nas orientações judiciais, uma tabela de compatibilidade hoje também não existe. Em que sentido? Esse stent eu posso usar onde? Para evitar a utilização de off-label. Eu já vi casos de pedir um stent intracraniano para uma renal e assim por diante. Então, isso vai ajudar para saber o que eu estou liberando para cada procedimento, porque a diversidade de materiais é enorme. E muitas vezes o próprio médico ele não tem esse conhecimento para saber se aquele material é o mais adequado para aquele procedimento. A revista Simpro e Brasíndice, que não são reconhecidas legalmente, e ela tem parâmetros de valores muito distantes da realidade do mercado. Um stent coronário numa revista Simpro vai R$18 mil, um stent vai custar muito mais do que deveria custar. Então, por que está usando? E isso é utilizado muitas vezes como parâmetro. E o Registro Nacional de Implantes, que já existe essa necessidade, essa responsabilidade. Vamos pensar, a gente vai no supermercado e vai comprar um liquidificador. O que eu recebo quando eu compro liquidificador? Eu recebo um manual de instruções, uma data que foi fabricado, um 0800 para ver se eu tenho alguma dúvida em relação à utilização dele. Eu recebo tudo que tem ali com aquele liquidificador. O paciente vai, faz uma cirurgia, coloca lá a placa, parafuso, um monte de material. Ele não sabe se é aço ou titânio. Ele não sabe o que ele faz se acontecer alguma coisa. Quer dizer, e esse registro ele ainda vai ajudar a melhorar a qualificação médica. Pega, por exemplo, as próteses de quadril. Está tendo muita revisão com a determinada marca. Quem sabe essa marca precisa ser revista, ela não tem qualidade suficiente. Mas se a gente não tem um registro nacional, não tem como monitorar os implantes, monitorar a capacitação técnica e monitorar os resultados. Quer dizer, se a gente não tem informação, a gente não consegue fazer nada. Próximo. E é isso, eu queria agradecer pela oportunidade e fico à disposição. Obrigado à senhora Andréia Bergamini pela participação. Eu concedo a palavra ao relator, deputado André Fufuca,
para que ele possa fazer a indagação aos 3 convidados de hoje. Eu gostaria que cada convidado fosse anotando os questionamentos do relator e que depois pudesse assim do término das suas indagações, que pudesse responder os 3 e logo após nós abrimos no bloco de 5 as inscrições para os deputados membros da CPI. Então, deputado André Fufuca, com a palavra, Vossa Senhoria. Boa tarde a todos. As perguntas do qual eu irei fazer, eu primeiramente agradeço a presença de todos vocês, as associações e a enfermeira que veio aqui nos prestigiar e também acrescentar informações ao nosso trabalho. Em relação aos conselhos que vieram, eu não farei perguntas a eles, até porque as palestras pautadas por eles aqui foram muito construtivas. Então, grande parte das perguntas o qual eu tinha feito foram respondidas em suas colocações e em suas palestras. Mas eu irei me ater à enfermeira, a doutora Andréa Bergamini, por ela ter sido indicada pelo repórter na última audiência e também pelo conhecimento que ela tem em relação a esse assunto. Senhora Andréa, a senhora sabe dizer há quantos anos a máfia das próteses e órteses atua no nosso país e no seu estado? Não, isso vai anotar. A senhora trabalhou para quais empresas fabricantes e ou distribuidoras de próteses e órteses? A senhora sabe informar se a empresa onde trabalhou atuou em parceria com algum ente público, a fim de vender próteses e órteses com valores superfaturados aos mesmos. Em caso positivo, pode identificar os estados e municípios, bem como os servidores, empresas e gestores públicos envolvidos nisso? Quanto à indicação desnecessária de cirurgia para a colocação de próteses e órteses, a senhora sabe dizer se algum paciente sofreu sequelas temporárias ou permanentes, algum veio a óbito? Em caso positivo, quais os nomes dos pacientes e os médicos? Quanto às ações judiciais envolvendo cirurgias eletivas para a colocação de órteses e próteses, a senhora sabe informar se as empresas onde trabalhou indicavam a realização de tal procedimento? Pode esclarecer também se os advogados e agentes públicos atuantes também pertenciam à máfia das próteses e órteses no Brasil? Em caso positivo, poderia declinar os respectivos nomes? A senhora sabe dizer se os hospitais onde ocorreram as cirurgias desnecessárias ou superfaturadas possuem envolvimento com a máfia das próteses e órteses no Brasil? Em caso positivo, poderia mencionar os nomes dos hospitais e respectivos gestores? Aqui nós estamos falando dos públicos e privados. Certo. No que tange a presença de corpo médico para fiscalização das cirurgias de alto custo, como mencionada na reportagem, a senhora sabe dizer se há profissionais envolvidos na máfia de próteses e órteses no Brasil? Em caso positivo, poderia mencionar os nomes? A senhora possui alguma estatística de cirurgia desnecessárias, superfaturadas realizadas? Sabe se essa máfia tem atuação não apenas estadual, mas nacional? E, em caso positivo, quais os estados e municípios onde mais ocorreram no seu estado e se você tiver conhecimento fora do seu estado? Na reportagem exibida pelo Fantástico, foi mencionado que alguns médicos danificam de forma proposital próteses e órteses para ocorrer uma má utilização de produtos. A senhora pode confirmar tal informação e como se chegou a tal conclusão? A senhora sabe dizer se as empresas fabricantes e ou distribuidoras onde se trabalhou, possuem alguma ligação entre si, se a formação de um cartel no caso, para promover a dominação do mercado? A senhora sabe nos informar se as empresas onde trabalhou auxiliavam o médico na feitura de orçamentos falsos, a fim de instruir ações judiciais, onde é pleiteada a realização de cirurgia de colocação de próteses e órteses? Em caso positivo, quem elaborava o documento e o assinava? Na sua perspectiva, onde está o maior foco do problema, tendo em vista a investigação realizada, o que, na sua opinião, mais favorece a prática desses atos? 14ª. A senhora possui mais alguma denúncia envolvendo a máfia de órteses e próteses que gostaria de fazer essa CPI?
E a última, essa daqui derivada do seu pronunciamento, que você relatou a gente, no caso dessa cirurgia, que você teve acesso ontem, de 25 stents colocados em um paciente esse que anatomicamente nós não conhecemos, pode ser que exista, né? Mas você poderia nos passar esse caso, já que foi feita a auditoria, para que tivéssemos acesso e pudéssemos chamá-lo, convocá-lo, ele, a equipe médica, e caso ele tenha feito isso, comunicar também aos livros de biologia e de biologia médica e de outros assuntos, até porque é humanamente impossível que um paciente consiga colocar 25 stents. Então fica aqui as minhas indagações e eu acredito que você respondendo irá nos ajudar muito a desvendar esse fantástico mistério que hoje tivemos conhecimento aqui na CPI. Muito obrigado. Tendo em vista que só tem mais um inscrito nessa primeira leva, eu vou passar a palavra para o doutor Áureo, para que ele possa fazer os questionamentos aos nossos três convidados. Vossa Excelência tem até 3 minutos para fazer os seus questionamentos. Senhor presidente, primeiro justificar minha ausência nas 3 sessões, ou as 3 semanas anteriores, por motivo de saúde, mas estou retornando hoje. Né, e foi um período acabou sendo tratado de saúde, mas de descanso também, então a gente volta com a cabeça, quando a gente está parado a gente vai pensando mais. Né, mas eu queria dirigir minhas perguntas ao senhor Sérgio. Como se explica a exigência de um cirurgião dentista por próteses 10 vezes mais caras do que aquelas disponibilizadas pelo SUS ou plano de saúde? Essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta: a confirmação técnica que as próteses nacionais são inferiores às importadas? Minha terceira pergunta: por que os cirurgiões dentistas participam da relação comercial entre o distribuidor no ato dessa questão das próteses? Então, eu vou dirigir como nosso relator dirigiu as perguntas e eu sinto atendido com todos os questionamentos que o relator dirigiu à enfermeira. Parabéns pela explanação. Eu estou dirigindo as minhas perguntas ao Sérgio para que a gente possa estar colocando, tirando essas dúvidas aqui da nossa CPI e colocar uma preocupação, presidente, né, que aí eu queria, o relator, eu fiquei perdido, até peço desculpa, mas recebi o nosso calendário de trabalho, o cronograma, se mudou algum cronograma, para que a gente possa efetivamente ter, né, por causa do nosso tempo da CPI, que é um tempo estipulado. Nossa. Nós vamos ter uma reunião interna na quinta-feira, porque amanhã nós vamos ter mais audiências, amanhã com a Abrange, que é a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, com a Unimed Brasil e com mais outras entidades. E na quinta-feira nós vamos ter uma reunião interna para discutir todos esses assuntos, inclusive também onde possa dirimir dúvidas acerca de alguns questionamentos que os colegas possam fazer na próxima quinta-feira. Tá bom? Eu passo, não tem mais nenhum deputado que queira fazer nenhuma inscrição, né? Tá? Então quero fazer um questionamento, é o seguinte, ao presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, o senhor disse, na fala do senhor, não existe, até hoje a sociedade não conhece nenhuma denúncia envolvendo nenhum neurocirurgião na colocação desses materiais especiais que chegou até a entidade. Vossa Excelência ficou sabendo somente tomou providência, criou esse grupo dentro da especialidade que está fazendo esses acompanhamentos, somente em que razão, então, na medida que nunca houve qualquer tipo de denúncia, não, inclusive o senhor disse na fala que nem via internet, nem no site do senhor, nunca chegou nenhum questionamento. Ou seja, nenhum neurocirurgião até hoje a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia não foi instada em nenhum momento acerca de nenhum do envolvimento de algum membro da sua sociedade nessa questão que envolve órteses, próteses e materiais especiais. O mesmo questionamento eu faço para o doutor Schifferdecker.
Então, o senhor também, até hoje, não chegou nenhuma denúncia à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial. Nenhum membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial, ainda a sociedade não teve conhecimento de nenhum deles envolvido em qualquer colocação de equipamentos, de materiais especiais e nem de órteses e próteses, acerca dessa relação que é tão denunciada não só pelo Fantástico, mas é denunciada por outros meios de comunicações regionais, quando a relação entre o fornecedor, entre advogados e entre membros do Ministério, membros do Poder Judiciário, no sentido de dar liminares para colocar determinados equipamentos com preços altamente majorados em relação até a regiões do país, e que muitas vezes é o mesmo equipamento com a mesma marca, com a mesma empresa fabricante, com preços até 1000 vezes superior em determinadas cidades. Com a palavra, eu acredito que na mesma relação do convite à mesa, doutor Sérgio, depois o doutor Modesto e depois a enfermeira Andréia. Alô? Posso revisar com o deputado Áureo? Exigência do cirurgião de SUS, prótese 10 vezes mais, é a primeira pergunta. A segunda, próteses inferiores ou superiores nacionais e importadas. E a terceira eu não entendi muito bem, por favor, se o senhor puder me esclarecer. Por que os cirurgiões dentistas participam da relação comercial? Diferente do outro cirurgião. O senhor pode definir o que é a prótese que o senhor se refere, do cirurgião dentista que participa da relação? Hoje, vamos simplificar. Pois não. Até para explicar a pergunta. Na intenção de esclarecer melhor. Claro. Quando você se dirige a um cirurgião dentista, ele participa da relação comercial de você colocar uma prótese ou não colocar uma prótese hoje. Você está falando prótese dentária? Isso. Ah, está falando prótese dentária. Não, prótese quando você tem uma cirurgia, quando você vai fazer uma cirurgia de maxilar buco, você tem várias... Ele participa hoje diretamente dessa relação comercial. Diferente de outros cirurgiões. Eu vou começar por essa. Temos que fazer uma distinção entre cirurgião dentista clínico ou protesista que faz prótese dentária efetivamente e que tem a sua função no consultório, desempenha o seu trabalho no consultório e que intermedia o trabalho com o protesista, que é o técnico de laboratório e que faz efetivamente a prótese. Ele acaba sendo o gerenciador desse processo. Ele faz a consulta, faz a indicação, acerta com o paciente, molda o serviço, manda fazer essa prótese específica para o seu paciente e tem ele o compromisso financeiro de trabalhar com o seu protesista, seu técnico de apoio. Então, esse é um tipo de relação que é a relação do protesista clínico dentário em consultório. Quando a gente tem cirurgião maxilofacial, que é a nossa sociedade e a qual especialidade eu represento, nós temos uma relação igual a qualquer outro médico que usa próteses em hospital. Passa pelo serviço de consignados, muitas vezes, ou já é do próprio hospital, a caixa de próteses, ou caixas de placas, implantes, enfim. E isso entra na conta do próprio paciente. Não há relação efetiva de participação, de definição de valores de cirurgião maxilofacial em cirurgia hospitalar com a colocação de valores, preços, definição de financeira. Em alguns casos, em cirurgias maxilofaciais feitas em consultório, entre aspas, implantodontia, implantes dentários que às vezes podem ser feitos em consultório, aí o fornecedor não se estabelece direto com o cirurgião dentista,
não existe a figura do hospital, que seria o que receberia esse material, essa prótese ou esse implante, e faria a negociação com o distribuidor. O distribuidor vai ao cirurgião dentista e oferece, e o cirurgião dentista bucomaxilofacial ou o implantodontista faz a sua avaliação, define qual é o implante necessário para o caso e solicita direto ao distribuidor, aí sim numa relação comercial direta, financeira direta, mas que se equivale mais ou menos como o clínico dentário com o seu fornecedor protético, porque efetivamente ele mesmo estabelece, ele mesmo se responsabiliza pelo pagamento dos custos direto com o distribuidor ou com o técnico de prótese. Então, respondendo à sua pergunta, na cirurgia clássica bucomaxilofacial que se estabelece em hospital, não há relação direta com o fornecedor ou com o distribuidor, pelo menos formalmente, como devem ser as regras de entrada de materiais na maioria dos hospitais desse país. O material entra pelo consignado, consignado manda para o centro de materiais, que faz todo o processo de esterilização, e o cirurgião apenas solicita o material, muitas vezes não solicita nem a marca, solicita o material e, dependendo do caso, o hospital tem aquele tipo de convênio já com alguma distribuidora, ou dependendo do convênio, o convênio tem já firmado uma definição com a marca. Não sei se consegui responder. Quanto a próteses inferiores e próteses superiores nacionais e estrangeiras. Nós temos uma tecnologia nos últimos anos no Brasil, através de uma série de exigências da própria Anvisa, que o nosso material nacional teve uma melhora de qualidade muito importante. E algumas pesquisas mostram isso, alguns trabalhos realizados dentro de universidades de mestrado, doutorado, enfim, que acabam fazendo esses testes descompromissados comercialmente, demonstram a melhoria de placas e parafusos, por exemplo, que é a grande maioria de uso em fraturas e reduções de osteotomias e fraturas, de padrão semelhante, em alguns casos até melhores do que algumas marcas que são importadas para o Brasil. Existem outras que ainda são muito incipientes no Brasil. Vou lhe dar um exemplo, que é a prótese de articulação temporomandibular. Uma prótese de articulação sempre é muito mais trabalhosa e com alguns cuidados efetivos. Isso ainda é um pouco incipiente no Brasil, é uma pesquisa inicial, e as próteses, eu acredito, sem fazer nenhum merchandising, mas eu acredito que as próteses ainda do exterior tenham uma qualidade de pesquisa demonstrada com mais efetividade do que as nacionais. Então, não vejo, em algumas situações, até porque muitos materiais nacionais nossos já têm selo da Comunidade Europeia ou selo da FDA, que haja muita diferença. A nossa tecnologia de fabricação de implantes e de algumas próteses está muito boa, tecnicamente comparável ao estrangeiro na maioria dos casos. 10 vezes mais cara, eu não sei, não entendi bem a tua colocação, até porque não sei como pode ser colocado o valor de uma prótese se tu não estás falando em odontologia clínica. Está falando em odontologia clínica? Não. Eu quero... Por favor. Olha. Até para... Qual o percentual de próteses nacionais e importada hoje? Eu entendo que o deputado está falando de prótese na cirurgia bucomaxilofacial. Na cirurgia. Na cirurgia. Não está falando da odontologia é dentadura. É muito barato, não seria uma... Mas qual é o percentual hoje de uso? Não saberia te dizer percentuais. Eu sei que nós temos diversas marcas nacionais de razoável tecnologia e temos uma série de importações de diversos distribuidores que conseguem autorização não Anvisa e aí começam a vender no Brasil. Algumas mais localizadas, outras menos localizadas. Temos no mundo 2, 3 marcas que dominam a tecnologia e o mercado e outras anexas, como tem em qualquer situação.
No Brasil também temos 2 ou 3 que são as mais referendadas e alguns outros pequenos núcleos de prótese. Mas eu não saberia te dizer qual é o tipo de placa ou parafuso ou próteses que estão usando os cirurgiões bucofaciais no Brasil e definir qual percentual nacional e estrangeiro. Não sei. E preço do SUS com o preço do plano de saúde? Na verdade, nós temos muitas dificuldades de conseguir, às vezes, que os distribuidores aceitem, independente porque aqui tu colocasse como se fosse o cirurgião bucomaxilofacial fazendo o preço 10 vezes mais da prótese. Não tenho conhecimento do que um bucofacial tenha o domínio da definição de um valor desse material. O que nós sabemos, e pelo trabalho, eu trabalho em hospital público, eu trabalho em hospital privado, o que a gente tem é uma dificuldade muito grande que alguns distribuidores forneçam o material por uma tabela completamente defasada, que é a tabela SUS. Então, a tabela SUS passa a ter um problema de referência, porque a gente percebe uma grande resistência a alguns distribuidores, principalmente de algumas marcas, a trabalharem com essa tabela. Então, não só a SUS. O meu estado também tem, por exemplo, os planos de saúde. Planos de saúde, exato. Então, mais os públicos, principalmente os públicos. O material usado no SUS e nos planos de saúde são de baixa qualidade? Não, porque não temos essa divisão. Temos muitas vezes o fornecedor liberando o material para equipes cirúrgicas ou para hospitais pelo jogo de compensação de outros convênios. E então tu fica usando o mesmo material, mas por vezes o subsidiado, entre aspas. Então um paga a conta do outro? Seria? Mais ou menos. É o que acontece. Porque seria uma operação de caridade, então, para o SUS. Doutor, senhor deputado, eu não tenho essa ironia para colocar, mas, na verdade, o que eu estou dizendo é com muito respeito a todos os profissionais. O preço pode ser super... Primeiro, o profissional não define esse valor, essa tabela não passa pela mão do bucomaxilofacial, essa tabela muitas vezes vem do SUS direta, ou vem dos convênios que estabelecem. Talvez o melhor fosse termos uma mesa bem aberta na discussão disso, com todas as operadoras e os fornecedores, e eles encontrarem uma alternativa. Eu posso lhe garantir, e toda a minha afirmativa pode ter a sua exceção, porque eu não sou dono da verdade, nem domino todos os cantos desse país, mas a esmagadora maioria bucomaxilofacial não tem domínio sobre o valor do material. Só para esclarecimento final, já que não tem também outro. A gente deve ter o mesmo produto, né, a gente deve ter o mesmo produto vendido por preços diferentes no mesmo hospital. Quando é SUS, talvez, e o outro quando não é SUS. Talvez. Então, quando é particular, ou com convênios diferentes. Quando é particular, então o produto, na realidade, alguém paga mais caro por ele, e tem 2 tipos de preço, um sendo vendido mais barato e mais caro, o mesmo produto. Eu até contribuiria com uma outra visão. Alguém paga muito barato por ele, ou talvez seja subsidiado por ele. Porque, na verdade... Que é estranho, né? Na lei do comércio é estranho um pagar mais caro, outro pagar mais barato, o mesmo produto vendido no mesmo hospital, porque deve ter convênio no hospital que faz tanto particular quanto convênio. Foge do controle do cirurgião. Tá, Foge do controle do cirurgião. Tá bom. Com a palavra, doutor... A sua pergunta eu também respondo? Pode responder, por favor. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu fiz os questionamentos à enfermeira André e eu terei que me ausentar, até porque eu estou postergando o compromisso. Fica à vontade. Compromisso esse inadiável. Então, todas as respostas que você irá fazer, a comissão irá anotá-la e repassar a gente, tá bom? Só para ficar registrado. Doutor Sérgio. Então, a sua colocação foi que, apesar de todas essas situações que são publicadas, são direcionadas, nós dissemos e afirmamos não haver nenhuma denúncia formal. Realmente não há uma denúncia formal, e acredito que não haja nem no Conselho Federal de Odontologia. Para isso se constituir, existe um rito, deve acontecer o mesmo na sociedade,
de neuro, como no próprio Conselho Federal de Medicina, existe todo um rito de registros e de responsabilidades, e de, enfim, que vai estabelecer um código processual dentro da sociedade ou do próprio Conselho. E nós não temos nenhum formalmente estabelecido nesse sentido. Nunca ninguém entrou na sociedade, no Colégio Brasileiro de Cirurgia, vim aqui fazer uma denúncia sobre o Dr. José, que se pronunciou num hospital X e que me cobrou, ou que eu sei que ele está recebendo, ou eu sei que ele está colocando uma prótese fora, ou que ele colocou 50 stents, ou que ele colocou 25 mil parafusos, enfim, isso não se substancia. E aí, pode parecer um pouco fora do assunto que nós estamos tratando, mas não há formalmente nenhuma queixa ou nenhum registro sobre essas situações formais, que justificassem toda uma demanda processual. Ok, doutor Modesto Serione Júnior, os questionamentos já havidos, tanto do relator como dos deputados que nos precederam. Presidente Geraldo, obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez. Eu ia simplesmente lhe agradecer o convite por me chamar aqui a essa CPI. Agora lhe agradeço também pela pergunta. Eu estou fazendo aqui um retrocesso no meu pensamento e eu estou ocupando o cargo administrativo dentro da sociedade desde o ano 2000. Então, são 14 anos e eu comecei exatamente, como o Dr. Sérgio, pela Comissão de Exercício Profissional, da qual eu participei durante 6 gestões seguidas. Naquela época, já existiam, então há 14 anos atrás, já existiam as comissões estatutárias de ética e de defesa do exercício profissional. E elas foram criadas, obviamente, pensando numa proteção do neurocirurgião associado. Naquela época, as reclamações eram assim: olha, eu preciso operar um paciente e o convênio não me libera a cirurgia. Eu preciso operar um paciente lá no hospital público, eu não tenho vaga. E o paciente está esperando, está demorando, principalmente quando se tratavam de cirurgias cerebrais. Aquele tumor que não pode ficar esperando, etc. Então, era mais ou menos isso que instigavam essas comissões. E, às vezes, concorrências entre um colega e outro numa cidade do interior, disputando o mesmo mercado de trabalho. Mais ou menos nos anos 90, 92, 94, por aí, a indústria começou a palpitar com os instrumentais cirúrgicos. Então, isso teve uma origem na neurocirurgia pelas abordagens da coluna cervical, em que técnicas que já se comprovavam úteis desde 56 começaram a ser substituídas pela presença dos materiais, até chegando hoje nos implantes aí de PIC, que a Andréa citou. Trazendo isso para a nossa realidade, nós não temos realmente nenhuma denúncia formal. E a denúncia pode chegar à sociedade por várias portas. Pode ser um paciente fazendo uma queixa, pode ser uma operadora fazendo uma queixa, o hospital, uma entidade médica, o CRM, recebeu uma denúncia e nos chama para participar de uma sindicância. Então, no que diz respeito ao tema próteses, órteses, a máfia disso, realmente a sociedade não foi incitada. Nós temos correndo em São Paulo uma sindicância do CRM contra um grande hospital, no qual a Sociedade de Neurocirurgia participa como polo ativo, que ela entendeu que a denúncia era verdadeira, porque estava havendo a guisa de uma segunda opinião
desvios de pacientes dos médicos assistentes. Então, isso está acontecendo, mas não por problemas de material, não por problemas de mau comportamento dos seus associados. Eu também gostaria de lembrá-lo que nenhuma sociedade consegue vigiar todo mundo. A nossa tem 2.137 e tem outros 2.000 seguramente distribuídos pelo Brasil, do qual nós não temos nenhum acesso, não temos nenhum conhecimento. Mas, respondendo assim de maneira bem simples, nenhuma denúncia formal chegou à nossa sociedade. Obrigado, doutor Modesto. Passo a palavra à senhora Andréa Bergamini para responder. Acho que o maior número de questionamentos foi dirigido à senhora. E também já pedindo, já que nós estamos, daqui a pouco começa a hora do dia, e tendo em vista também o deputado relator teve que se ausentar, a senhora pode fazer até as considerações finais e gostaria que a senhora também apontasse na pergunta última que ele fez, o que a senhora pode contribuir para que a gente avance naquele que é o escopo maior da CPI, de fazer um marco regulatório para evitar e para que a gente possa demarcar e construir um novo momento sobre o uso, a utilização de órteses e próteses no país e logicamente, materiais especiais. E se a senhora já foi também convidada para participar daquele grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Saúde e que tem um prazo definido, que é até junho desse ano, de apresentar também para o país e para a Câmara de Deputados e para o Congresso Nacional algumas situações que também haveremos de construir juntos para a gente fazer dessa CPI, de fato, que ela tenha um produto que seja útil ao povo brasileiro. Bom, primeiro eu queria colocar que eu sou enfermeira. Eu trabalhei anos, eu trabalhei inclusive aqui em Brasília no Sara Kubitschek, trabalhei na Fundação Zerbini, no INCOR, quando esteve aqui em Brasília, então meu foco é totalmente técnico, trabalhava com cirurgias de alta complexidade como transplante. Quando eu mudei de cidade, eu fui trabalhar numa operadora de saúde, que aí sim eu fui conhecer o outro lado do OPME, porque eu conhecia a questão técnica. Eu fui aprender a analisar tecnicamente o OPME, para que serve, as indicações. Então, assim, o meu trabalho é técnico, não é... o que eu faço hoje? Hoje eu trabalho como consultora nas operadoras de saúde para fazer análise técnica do material. Não me cabe a questão de se tem máfia, se não tem, denúncia, não cabe aos órgãos regulamentadores e as próprias operadoras que pagam essa conta, os clientes são delas, não são meus. O meu trabalho aqui é realmente suporte técnico, que é o que eu posso estar colaborando, inclusive, no que for preciso dentro dessa CPI. No sentido de identificar se a gente está comparando mesmo os materiais, como eu coloquei a questão da nomenclatura, da unificação, ou se aquele produto não é indicado para determinado procedimento. O que acontece é que quando a gente recebe essas solicitações e identifica algum preço, o que a gente faz? A gente orienta a quem nos estiver pedindo a dizer assim, olha, tem possibilidade de negociar, o preço de mercado é esse, mas cabe a quem está pagando essa conta fazer isso. Nunca trabalhei em empresa fornecedora, nunca, não tenho contato com empresa fornecedora, a não ser meramente técnico, de apresentações técnicas. Inclusive, eu tenho uma norma de não receber fornecedor nunca sozinho e sem ter uma reunião que seja gravada, quando a gente vai tratar qualquer coisa como cliente de alguma, como consultora de alguma operadora. Então, esse tipo de trabalho, eu não saberia informar essas perguntas, porque como eu não trabalhei com empresa fornecedora, eu não sei dizer o que foi me colocado. Em relação ao tempo da máfia, eu também não sei dizer, porque só se eu tivesse realmente uma bola de cristal, o que a gente começa a identificar é que algumas questões têm acontecido, como foi colocado. Em relação a liminar, foi uma liminar, essa dos 25 stents, eu posso passar o número da liminar, porque ela é aberta, qualquer um que entrar na internet, ela vai ter acesso a todo o processo da liminar. E acho que, em relação a questões que podem favorecer isso, é aquilo que eu coloquei na apresentação, que muitas questões técnicas, a falta até de conhecimento técnico do próprio prescritor, de se aquele material realmente é isso, a quantidade é isso, pode sim favorecer com que se utilize material desnecessário, com se o preço seja inadequado,
muitas vezes pela falta desse conhecimento técnico. Por isso, essa questão do Registro Nacional de Implante, para que a gente possa estar controlando. Pode ser problema do profissional, falta de capacitação. A gente sabe que a quantidade de profissionais de saúde no Brasil está cada vez maior. Realmente, as outras perguntas eu não tenho como responder, porque não é a minha área de atuação. Obrigado, doutora Andréia Bergamini. Então, eu passo a palavra para as considerações finais para o doutor Sérgio, depois para o doutor Modesto e, por final, a doutora Andréia. Alô? O Colégio Brasileiro, em nome da Câmara Técnica que eu represento como presidente, agradece a oportunidade de prestar alguns esclarecimentos nessa CPI. Fica completamente à disposição do presidente e de toda a comissão. Quer reforçar que o cirurgião maxilofacial tem um comportamento no hospital como outro cirurgião qualquer dentro da sua área de atuação, como outro cirurgião qualquer, e que pouco tem a definir sobre valores e sobre processos comerciais com o hospital ou com os convênios. Dispõe o colégio de toda uma estrutura que pode ajudar no esclarecimento e coloca à disposição essa estrutura aos senhores membros da comissão. Nosso muito obrigado por esse momento de aprendizado e de divisão das ansiedades que nós também temos dentro do colégio. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sérgio Schiffedecker. E agora, com a palavra, doutor Modesto Serione Júnior. Eu me senti muito honrado em poder vir a esta casa. Aceitei prontamente o convite. Não me arrependo de aqui estar. Eu quero colocar a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia aberta a esta casa para qualquer necessidade onde possamos participar da elucidação de alguma denúncia, de alguma situação indevida, de alguma oportunidade ilícita que chegue ao conhecimento dos senhores parlamentares e dos aqui presentes. Eu acho que essa prática ilícita tem que ser repudiada. Eu não consigo entender como que algum médico pode pegar um material, um instrumental, danificá-lo propositalmente, jogar fora e cobrar isso daí. Isso é crime. Isso daí não é um profissional, muito menos uma pessoa que mereça conviver na nossa atitude social. O conflito de interesse é condenado por todos nós como cidadãos e deve ser condenado pelas nossas sociedades, e assim, na nossa SBN, acontece. A prática ilícita traz prejuízos econômicos para a fonte pagadora e traz dano, danifica a saúde do paciente. Então, colocar prótese onde não precisa, operar onde não se deve operar, macular a saúde de alguém é uma prática economicamente não aceitável e a sociedade brasileira repudia. Obrigado a todos pela oportunidade, pela presença, e estamos abertos a qualquer necessidade. Obrigado, doutor Modesto Serione, e eu passo aqui para as suas considerações finais a enfermeira Andréia Bergamini. Aperta lá. Eu agradeço pela oportunidade, dizer que eu vou ficar à disposição dessa casa, se precisar. A gente sabe que o OPME é muito técnico, muito específico, então, que os senhores precisarem de ajuda para estar analisando o que está acontecendo no mercado, eu fico à disposição e agradeço muito pela oportunidade. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, porém, convoco reunião para amanhã, dia 6 de maio, quarta-feira, às 14 horas, em plenário a ser definido com a seguinte pauta. Audiência pública com a presença do senhor Pedro Ramos, que representa, na ocasião, o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, abrange, do doutor Eudes de Freitas Aquino, presidente da Unimed Brasil,
e do senhor Francisco Balestrin, presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional dos Hospitais Privados, ANAP. Meu muito obrigado ao doutor Sérgio Schiffedecker, ao doutor Modesto Serione Júnior e à doutora Andréa Bergamini. Uma boa tarde a todos vocês. Obrigado aí, viu?